Olá, tudo bem com vocês? Eu tô dando início a um desejo muito grande meu, né? Eu tenho esse canal no YouTube, então eu queria fazer leituras de livros que eu considero excepcionais, né? E queria que vocês acompanhassem comigo algumas leituras. É um novo projeto, vocês viram que aí tem já um projeto sobre a encíclica Laudato Si. Então, esse é um outro projeto. Nosso primeiro livro vem de um box que eu comprei essa semana, chegou hoje, né? Do Friedrich Nietzsche. Então, tá aqui. Não um box, né? Mas este é o livro, um deles, capa dura, como dizem, né? Hardcover. E nós vamos fazer a leitura de algumas partes do Anticristo. Eu vou começar para vocês com o prólogo do livro, ok? Este livro pertence aos mais raros dos homens. Talvez nenhum deles tenha ainda nascido. É possível que estejam entre aqueles que compreenderam meu Zaratustra. Como poderia confundir-me com aqueles que agora começam a ter ouvidos? Primeiro terá de vir a mim o dia depois de amanhã. Alguns homens nascem póstumamente. As condições de acordo com as quais alguém me compreende e necessariamente me compreende, eu as conheço muito bem. Mesmo para suportar a minha seriedade, a minha paixão, ele terá que levar a integridade intelectual às raias da firmeza. Deve estar acostumado a viver no cume das montanhas e contemplar a algarávia da política e do nacionalismo abaixo dele. Deve tornar-se indiferente. Jamais deve indagar da verdade se lhe traz o lucro ou a desgraça. Deve ter uma inclinação, fruto da coragem, para questões que ninguém ousa encarar. Coragem para o proibido, predestinação para o labirinto. A experiência de 7 solidões. Ouvidos novos para a música. Uma nova consciência para verdades que até então jamais foram ouvidas. E a vontade de economizar grandiosamente, conservar juntos sua força, seu entusiasmo, reverência para consigo mesmo, amor a si mesmo, absoluta liberdade de si mesmo. Muito bem, pois, dessa espécie são os meus leitores, os meus verdadeiros leitores, meus leitores predeterminados. Qual será, pois, o resto? O resto é meramente a humanidade. O outro terá que tornar seu ser superior à humanidade, em poder, em elevação de espírito, em desdém. Então aqui a gente tem somente o prefácio desse livro fantástico que é o Anticristo, tá? Eu vou ler para vocês um pedacinho bem curto do capítulo 1. Encaremo-nos bem de perto. Somos hiperbóreos. Sabemos muito bem quanto é longe o nosso lugar. Nem por terra, nem por água encontraremos o caminho para os hiperbóreos. Mesmo Píndaro, em seu tempo, sabia muito bem isso a nosso respeito. Para além do norte, para além do gelo, para além da morte, a nossa vida, a nossa felicidade. Descobrimos essa felicidade. Sabemos o caminho. Dele tomamos conhecimento graças a milhares de anos no labirinto. Quem mais o encontrou? O homem de hoje? Não sei nem o caminho de saída, nem o caminho de entrada. Eu sou o que jamais conhece o caminho de saída ou o caminho de entrada. Assim lamuria o homem de hoje. Essa é a forma de modernismo que nos faz mal. Estamos nauseados na paz indolente, no compromisso covarde, na virtuosa imundície do moderno. Sim e não. Essa tolerância e largueza de coração, que tudo perdoa, porque compreende tudo, é para nós um círoco.
Antes viver no meio do gelo, que entre as virtudes modernas e outros semelhantes ventos sul. Fomos bastante bravos, não nos poupamos, nem poupamos os outros, mas passamos longo tempo procurando para onde dirigir a nossa coragem. Tornamo-nos sombrios, chamaram-nos fatalistas. O nosso destino era a plenitude, a tensão, o armazenamento de poderes. Ansiávamos pelos relâmpagos, pelos grandes feitos. Afastávamos-nos o mais possível da felicidade dos fracos, da resignação. Havia um trovão em nosso ar. A natureza, como nós encarnávamos, obscureceu-se, pois ainda não tínhamos encontrado o caminho. A fórmula de nossa felicidade: um sim, um não, uma linha reta, um objetivo. O que é bom? Tudo que aumenta a sensação de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é mal? Tudo que brota da fraqueza. O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta, que a resistência está vencida. Não contentamento, porém mais poder. Não paz a qualquer preço, mas guerra. Não virtude, mas eficiência. Virtude no sentido de renascença. Virtude livre do ácido moral. Pereçam os fracos e os falhados. Primeiro princípio de nossa caridade. E que cada um os ajude a isso. O que é mais danoso do que qualquer vício? A simpatia prática pelos fracos e falhados. O cristianismo. O problema aqui abordado não consiste em saber o que substituirá o gênero humano na ordem das criaturas viventes. O homem é um fim. Mas que tipo de homem deve ser produzido? Deve ser desejado como sendo mais valioso, o mais digno de viver, a mais segura garantia do futuro. Esse tipo mais valioso apareceu muitas vezes no passado, mas sempre como um feliz acidente, como uma exceção e jamais deliberadamente desejado. Muitíssimas vezes foi precisamente o mais temido. Até agora, quase tem sido o terror dos terrores. E desse terror, o tipo contrário tem sido o desejado, o cultivado e o alcançado. O animal doméstico, o animal do rebanho, o homem animal enfermo, o cristão. O gênero humano não representa uma evolução para um nível melhor, mais forte ou mais elevado, tal como o progresso é hoje compreendido. Esse progresso é meramente uma ideia moderna, quer dizer, uma ideia falsa. O europeu de hoje, em seu valor essencial, se situa muito abaixo do europeu da Renascença. O processo de evolução não significa necessariamente elevação, intensificação, fortalecimento. É bem verdade que isso sucede em casos isolados individuais, em várias partes da Terra e no seio das mais diferentes culturas. E em tais casos, manifesta-se, sem dúvida, um tipo superior, algo que, em comparação com a massa do gênero humano, parece uma espécie de super-homem. Tais felizes ocorrências de alto sucesso têm sido sempre possíveis e continuarão possíveis, talvez por todos os tempos que hão de vir. Até mesmo raças, tribos e nações inteiras podem ocasionalmente representar esses felizes acidentes. Não nos é lícito ataviar e enfeitar o cristianismo. Ele travou uma guerra de morte contra aquele tipo superior da humanidade. Condenou os mais profundos instintos de tal tipo, criou o conceito do mal, do próprio mal, fruto de tais instintos. O homem forte como réprobo,
o proscrito entre os homens, o cristianismo tomou o partido de todos os fracos, os baixos, os falhados. Fez um ideal do antagonismo de todos os instintos de autopreservação da vida saudável. Corrompeu mesmo as faculdades daquelas naturezas intelectualmente mais vigorosas, apresentando os mais altos valores intelectuais como pecaminosos e ilusórios, plenos de tentação. O exemplo mais lamentável, a corrupção de Pascal, que acreditava que o seu intelecto fora destruído pelo pecado original, quando, na verdade, fora destruído pelo cristianismo. Então, amanhã a gente continua lendo juntos o Anticristo. Tchau!